Fala galera, hoje o nosso assunto vai ser divisão celular. Para entender esse assunto novo, nós vamos ter que voltar um pouquinho. Primeiro, vamos lembrar que o nosso material genético vem do nosso pai e da nossa mãe. Então, no caso da espécie humana, nós vamos receber 23 cromossomos do nosso pai no espermatozoide e 23 cromossomos da nossa mãe no óvulo. Quando acontece a união dessas duas células, através da fecundação, ocorre a formação do que a gente chama de zigoto. Esse zigoto ele vai se desenvolver e vai se tornar o embrião. Para que esse embrião se desenvolva direitinho, ele passa por diversas fases de desenvolvimento embrionário. E nessas fases ocorrem várias divisões celulares. Então, a gente vai perceber que esse assunto está relacionado desde essa fase embrionária até o restante da nossa vida. Bom, você percebeu que ocorreu uma soma, né? O material genético do seu pai foi somado ao da sua mãe. Isso significa que todas as células do nosso corpo, do seu corpo, possuem 46 cromossomos, porque foi somado 23 do pai com 23 da mãe. Esse número é padrão da nossa espécie, da espécie humana, mas é um número que vai variar de espécie para espécie. Bom, se ocorreu essa soma, nós podemos chamar todas as células do nosso corpo de células somáticas. Então daí vem esse nome de célula somática. Ao longo da nossa vida, nós também vamos passar pelo processo de crescimento, desenvolvimento e também pelo envelhecimento. Então, para que as nossas células continuem crescendo, se desenvolvendo e para que células velhas sejam repostas por células novas, o nosso corpo continua fazendo o processo de divisão celular. Neste caso, esse tipo de divisão celular se chama mitose. Na mitose, nós temos uma célula que vai se dividir em duas. Então, nós vamos ter este número aqui genético, esta carga genética. Uma célula 2N vai se dividir em duas que também vão carregar a mesma carga genética da célula anterior, ou seja, 2N. Bom, isso significa que esse 2N é justamente o número que a gente já falou, 46 cromossomos. O N é o número que você recebe do seu pai, 23, e o número que você recebe da sua mãe, 23 também. Então, duas vezes o N, nós temos o número 46. Dessa forma, a definição da mitose é quando uma célula mãe se divide originando duas células filhas com a carga genética idêntica a ela. Então, 2N na célula mãe, eu vou observar essa mesma carga genética 2N nas duas células filhas. Bom, esse processo de divisão celular chamado mitose tem várias etapas. E antes que a gente passe por essas etapas, ocorre uma fase chamada intérfase. Essa fase é quando a minha célula está se preparando para fazer a divisão celular. Então essa célula ela vai fazer o quê? Ela precisa duplicar o material genético dela. Porque se ela saísse se dividindo direto, né? Se ela tem 46 cromossomos, ela dividisse direto para duas, ela não ia conseguir originar uma célula idêntica a ela. Ela ia dar metade do material para uma e metade para outra. E não é esse o objetivo da mitose. Então, a célula antes, que é 2N, vai ter que se converter numa célula 4N, ou seja, ela duplica a sua cromatina, o seu material genético, os seus cromossomos, para depois fazer a divisão correta de 2N para uma célula filha e 2N para outra célula filha. Então, esse processo de duplicação da cromatina acontece nessa fase chamada intérfase. É antes da mitose ter início. Essa fase intérfase também é dividida em mais três: fase G1, fase S e fase G2. A duplicação mesmo da cromatina ocorre especificamente na fase S. Beleza até aqui?
Esse processo de divisão celular chamado mitose possui 4 fases ou 4 etapas. A primeira delas chama-se prófase. Na prófase ocorre um aumento do volume da célula, já que ela também já passou pela duplicação lá na intérfase. A biblioteca vai se desintegrar, porque ela precisa perder o núcleo para que esse material genético consiga ser dividido para 2 novas células lá no finzinho do processo. A próxima fase é chamada de metáfase. Nessa fase, os cromossomos vão estar muito condensados, no seu grau máximo de condensação. Isso significa que antes os cromossomos, que vem do nosso DNA, estava mais esticadinho, vamos dizer assim, como se fosse uma linha de lã esticada. E aí ele começa a se condensar, então ele vai se enrolando, como se estivesse formando um novelo da linha. Então, quanto mais condensado, mais fácil de visualizar esses cromossomos. Quando nós estamos estudando esse processo celular no microscópio, nós conseguimos enxergar muito mais os cromossomos justamente nessa fase da metáfase, onde os nossos cromossomos estão no grau máximo de condensação. A próxima fase é a anáfase, onde os nossos cromossomos começam a ir para os polos da célula, para as 2 pontinhas da célula, os 2 lados, e também ocorre a duplicação dos centrômeros. Os centrômeros são as partes mais centrais aí dos nossos cromossomos. Depois da anáfase, nós vamos ter a fase da telófase, onde de fato a célula vai realmente começar a se dividir em 2, com o material genético certinho para cada lado, os cromossomos, e aí vai ter a formação de 2 novos núcleos, porque esse material genético que foi para uma célula e para outra precisa estar dentro de novos núcleos. Ao final do processo tem uma fase rapidinha chamada citocinese, que é quando a célula de fato se desprende em 2. Então, um resuminho para vocês num ciclo seria este aqui. Nós temos primeiro a intérfase, fazendo a duplicação do material genético, para depois dar início a partir daqui a mitose, passando pela fase da prófase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese aqui no cantinho, que é quando as 2 células se desprendem totalmente. O segundo processo de divisão celular tem o nome de meiose. A meiose tem o objetivo de formar os gametas, que são as células que vão ser somadas, O espermatozoide e o óvulo são chamados de gametas. Eles vão carregar, então, metade do material genético, como a gente falou anteriormente. Então, a definição da meiose é quando eu tenho uma célula-mãe que vai dar origem a 4 células filhas com metade da sua carga genética. Então, essa divisão celular fica desta forma aqui. Uma célula 2N, que é a célula-mãe, vai se dividir em 4 células N, ou seja, carregando metade do material. Então, essas células N que nós estamos vendo aqui, elas são os espermatozoides e os óvulos, no caso do ser humano, que são células chamadas de gametas, que também tiveram origem a partir do que a gente chama de células germinativas. A célula germinativa vai dar origem ao espermatozoide, vai dar origem ao óvulo, que são os nossos gametas. Esses gametas se somando, como a gente também já falou, formam o nosso zigoto, que vai dar origem ao novo embrião e assim por diante. Então, o objetivo específico da meiose é a formação desses gametas, certo? Para que a gente tenha essa divisão de 2N para 4 células N, a nossa célula também vai passar pela intérfase antes de dar início à meiose, do mesmo jeitinho que a gente viu lá na mitose. E essa nossa célula, depois que fez a intérfase, duplicou o material genético, vai dar início à meiose, também vai passar por 4 fases, as mesmas da mitose: prófase, metáfase, anáfase, telófase, só que vai passar por essas 4 fases 2 vezes. Isso mesmo, são 2 divisões sucessivas. Então a gente
vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Beleza até aqui? O que ocorre em cada fase da meiose é bem semelhante à mitose. Então, se você entender uma vez, você já usa para os dois processos de divisão celular as mesmas definições do que ocorre em cada fase. Apenas na prófase 1 da meiose é que nós temos mais 5 fases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Mas isso daí dá uma outra videoaula, é um outro assunto. Eu acho que você já deve ter escutado também o nome de célula haploide e célula diploide. Célula diploide nada mais é do que a célula 2N que a gente já falou hoje com 46 cromossomos. E a célula haploide é a célula N, que nós falamos que tem 23 cromossomos. Então, se você ouvir esse termo por aí, né, você já vai entender direitinho do que é que nós estamos falando. As duas diquinhas para vocês aí. Se vocês querem decorar a sequência das fases da mitose, que também serve para meiose, existe uma frase aí daquelas de vestibulinho, né, que a gente aprende para passar no vestibulinho, para lembrar, que é: prometo a Ana telefonar. Então, prometo de prófase e metáfase, a Ana anáfase e telefonar de telófase. E se você quer lembrar das 5 fases da prófase 1 da meiose, também tem uma frase: lindas zebras passeiam de dia. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse assunto que é bem complexo, né? Divisão celular, mitose e meiose, os dois são bem cheios de fases, de nomes e de complexidade. Qualquer dúvida, me escreve aqui nos comentários, perguntas ou curiosidades, e a gente vai se falando. Tchau, tchau, até a próxima!